hoje nós vamos falar sobre o ataque cibernético sem precedentes que afetou ao menos 150 países. Milhares de computadores de empresas, hospitais, comércios e órgãos públicos ficaram fora do ar, inclusive aqui no Brasil. O sistema da Previdência e do INSS no Rio de Janeiro foi afetado no ataque cibernético e ficou fora do ar. Como prevenção, os computadores do Tribunal de Justiça de São Paulo foram desligados. Na Espanha, todos os computadores da Telefônica ficaram bloqueados. Na China, mais de 29 mil instituições foram infectadas. Ao menos 150 países registraram problemas operacionais. Um dos piores foi na Inglaterra. O Serviço Nacional de Saúde entrou em colapso. Nos hospitais, ficou impossível acessar exames e fichas de pacientes. Na tela dos computadores, apenas a mensagem: "Ops, seu arquivo foi criptografado". O vírus é chamado WannaCry, um tipo de programa de resgate ou ransomware. É uma praga digital que se espalha no computador através do Windows, embaralhando e bloqueando os arquivos. O vírus cria uma criptografia que apenas os hackers possuem a chave. Em troca, eles exigem dinheiro. O pagamento tem que ser feito em Bitcoin, que não é rastreável. As ameaças recuaram porque um inglês de 22 anos conseguiu frear a propagação do vírus. O jornalista especializado em novas tecnologias, Etevaldo Siqueira, disse que ainda é cedo para falar de prejuízos desse ataque. Em entrevista pela internet, ele alertou para o despreparo diante dos hackers. Isso significa que todos os recursos tecnológicos que temos hoje não estão sendo suficientes para proteger nem bancos de dados, nem o Pentágono, nem a Casa Branca, nem o Congresso americano, nem os grandes centros mundiais estão seguros hoje. E para falar sobre o recente ataque de hackers aos computadores e sobre a nossa relação com a internet, recebemos Luri Radfarer, professor de comunicação digital da Escola de Comunicações e Artes da USP, e Maurício Pimentel, professor do curso TEC da ESPM. E você pode participar da nossa conversa mandando suas perguntas e comentários, pode ser pelo Facebook e também pelo Twitter. Os endereços estão aí na sua tela. Obrigada pela presença hoje aqui. Obrigado. Vamos entender o que aconteceu, né? Agora nós, né, essa notícia causa surpresa. Uau, o que aconteceu? Um ataque cibernético. O nome já assusta, né? Mas para vocês que estão acostumados a lidar com o dia a dia da tecnologia, surpreendeu? Quanto surpreendeu essa notícia? Olha, honestamente, pouco. Quando eu ouvi a notícia pela primeira vez, parei tudo e fui olhar porque pensei, ok, é o grande. Poderia ser uma ação de guerra cibernética, como aconteceu na Estônia, ou na Geórgia, ou no Irã. Podia ser um ataque à infraestrutura sério, fechando o aeroporto ou coisa maior, ou podia ser um crime de grandes proporções. Então, aí quando eu vi a notícia, eu falei assim, ok, não, é tecnicamente importante, é razoavelmente grave, mas é muito mais um chamado de atenção do que um crime real. O que vale a pena pensar e se preocupar com práticas de segurança que a gente não tem no dia a dia e que deveria ter. Professor. Eu acho que a questão impressionante é a extensão e a velocidade, né? Essas são as duas questões que trazem esse caso para um patamar diferente. Agora, ataques cibernéticos, ataques de segurança de internet, ataques de rede social, isso tem acontecido diariamente aos montes. Então, a gente tem passado por essa situação cotidianamente. Isso, uma questão importante é como é que a gente se comporta diante disso e como é que a gente previne, tanto como estratégia comum, política, quanto com comportamento individual. Quer dizer, existem alguns cuidados que a gente precisa tomar e acho que a gente pode falar de alguns deles. Mas, assim, o como eu exponho a minha identidade, o como eu exponho as minhas informações, o como eu coloco, que e-mails eu recebo e leio, que e-mails eu clico. Esses são comportamentos individuais. Pois é aí que a gente pensa, né? Porque se pegou ali empresas, instituições nesse nível, órgãos governamentais, montadoras, empresas de telecomunicações, que você fala que tem equipes contratadas justamente para tratar dessa segurança. Sim. Quem dirá, então, mas o Maurício falou uma coisa muito importante, que é a questão do impulso, sabe? Boa parte das vezes, o indivíduo, ele clica no que não deve e ele clicou rápido, ele clicou por impulso e quando ele vira tarde demais, e aí não tem como desfazer o que ele fez. Então, na verdade, hoje em dia, com tudo conectado e a gente usando cada vez mais serviços digitais, cada vez mais serviços na nuvem, ataques grandes vão ser comuns. Agora, o que é importante é pensar assim, como que você faz a sua higiene digital? É impressionante pensar
pensar, até no ponto de vista físico, que todo mundo toma banho, todo mundo escova os dentes e o notebook de todo mundo é nojento, que o tablet de todo mundo é um sebo só. Quer dizer, se você não limpa o cara nem por fora, quando foi a última vez que você formatou seu disco rígido? Quando foi a última vez que você instalou Nem sabe o que tem lá, né, Nem professor? sabe o que tem lá. Quer dizer, então se a sua casa é aberta, se a sua janela não fecha, e se você tem um monte de coisa largada por aí, é difícil até saber se foi roubado ou não. Então eu acho que assim, esse ataque, ele foi importante, a gente ainda não sabe a extensão, porque para acabar com ele de uma vez, você precisa atualizar o Windows. E muita gente não faz isso. Então, talvez daqui a 3 meses, talvez daqui a 6 meses, você ainda tenha reflexos desse ataque. Consequências ainda desse ataque. Porque é um vírus que ele está na rede. Quer dizer, se o indivíduo clicar no botão e não atualizou o Windows, ele está suscetível. Mas se clicar no botão, né? Estamos falando desse caso aí, mas tem casos assim, a gente, não sei, me parece que não é falta de informação, a gente vive, todo mundo vive repetindo, não clica em coisas desconhecidas, pessoas, no entanto, clicam, né, professor? Tem agora essa mais recente aí da Receita Federal, clique aqui para saber a situação da sua restituição e as pessoas clicam. Clicam por quê? Pois é, porque cada vez mais esses contextos, essas informações e esses e-mails malvados e maliciosos chegam num contexto que é crível, num contexto que faz a gente acreditar de que aquilo de fato faz sentido. Então, quando chega na minha caixa postal um e-mail falando da restituição do fundo de garantia ou da restituição do imposto de renda, são assuntos que estão tão no dia a dia, no cotidiano, que a gente está olhando tantas vezes por dia no jornal, na televisão, no rádio, que aquilo cria uma certa sensação de confiabilidade. Sim. Sem contar que, eventualmente, eu recebo informações ou e-mails que são maliciosos e que vêm enviados de nomes que eu conheço. Pois é. Então, por quê? Mas de onde arrumou esse nome? Como é que alguém sabe que eu sou amigo do Zezinho? Porque na rede social o Zezinho posta e troca informação comigo, pública, o tempo As todo. pessoas ainda se surpreendem com isso, né? Como é que será que ficaram sabendo? Então, somos ingênuos ainda a usar a internet? Sim, somos, na verdade, deveríamos tomar um pouco mais de cuidado com o tipo de máquina que a gente usa, mas existe uma faceta do hacker que pouca gente conhece e ela é uma das coisas que está se tornando cada vez mais importante, que é a engenharia social. Engenharia social é a capacidade que o indivíduo tem de se camuflar. É o componente do grupo hacker que às vezes ele nem é técnico, mas é aquele cara que sabe atravessar uma portaria, é aquele cara que sabe escrever um texto que pareça crível, que pareça engraçado, que sabe imitar bem alguém e que, portanto, estimula o indivíduo a clicar. Então, A troco do quê? Porque a hora que você... Bom, tem várias formas, né? Aí nós ficamos numa encrenca, né? Tem várias formas. Olha, eu posso transformar o seu computador num zumbi e usá-lo para fazer o que eu quero. Posso sequestrar os dados que você tem na sua máquina e cobrar resgate. Posso explorar os dados financeiros que você tem. Posso explorar os dados sociais que você tem para marketing. Não tem No caso desse cyberataque, qual teria sido a motivação? Por dinheiro, professor? Porque eles exigiram ali o pagamento de resgate. No entanto, poucas pessoas pagaram, né? Parece a informação, a última aí, de $70 mil. Quer dizer, muito pouco diante do tamanho do estrago que poderia ter acontecido, né? Veja, há um interesse por trás. Sempre há. Não é uma coisa solta de teste, de validação, não. Há um interesse por trás. Esse interesse pode ser um interesse financeiro, no sentido de cobrar um valor de resgate numa política de sequestro até mais ou menos padrão. Isso pode ser um valor de apresentar o seu nome, de pichar o portal, né? Então, há algum tempo atrás, os portais do governo federal foram pichados, né? O indivíduo entra e coloca uma tarja lá dizendo, ó, quase que estive aqui, né? E isso, obviamente, num determinado círculo de pessoas tem valor, na medida em que ele se apresenta como alguém capaz de invadir um site. Eventualmente, coleta de informação, quer dizer, quanto mais a gente fala de Big Data, quanto mais a gente fala de comércio eletrônico, quanto mais a gente fala de negócios eletrônicos, a informação eletrônica é, como marketing, muito valiosa. E, existem meios lícitos de se fazer isso, mas existe também o interesse de fazer isso de modo apressado, de modo por baixo um pouco, aí, de um modo um pouco mais negro. As pessoas já estão participando aqui da nossa conversa. O Marcos Paulo Espósito Miranda, via Facebook. Ele pergunta por que os governos e suas agências de segurança, como no caso aí dos Estados Unidos, não deixam seus arquivos importantes offline.
Então, ok, eles até podem, mas, olha, como é que é? O neto do Gengis Khan, que atravessou a muralha da China, ele falava, não adianta você ter a muralha mais forte do mundo se o sentinela da muralha, ele dorme no serviço. Então, o governo até pode fazer isso, mas a questão é que o custo de ficar offline hoje em dia é muito alto. Se você pensar que toda a estrutura que você tinha para comunicação direta entre as pessoas, seja telefone, seja memorando, seja carta, tudo isso desapareceu. Quase toda a troca de informação hoje é digital. Você tornar esse documento offline, primeiro que ele vai ficar desatualizado, segundo que vai ser super difícil encontrá-lo e terceiro que você vai gerar montes e montes e montes de dados. Então, quer dizer, o custo de ficar offline não é mais uma opção. Quer dizer, você não... É claro, o jeito mais fácil de eu não ser hackeado na minha conta de pessoa física é guardar o dinheiro debaixo do colchão. Mas isso não é mais uma opção. Então, é muito fácil dizer, olha, o sujeito deveria ter se precavido de uma forma ou de outra. Mas a melhor forma de se precaver, realmente, é você educar as pessoas para que as portas estejam bem vigiadas. Olha, eu acho que tem duas questões importantes aí. A primeira questão é que a política de segurança, ela, infelizmente, é reativa. Sim. Não na sua integralidade, mas uma parte dela é sempre reativa. Quer dizer, existem momentos em que a gente vai conseguir prevenir coisas, existem momentos que a gente vai colocar o cadeado só depois do arrombamento. Depois de acontecer. Se a gente for comparar a velocidade do trabalho dos hackers sim, quer dizer, e das pessoas que trabalham pela segurança da informação, como que é essa Como é que a política de antivírus se dá? Na medida em que ela vai descobrindo evidências de novas invasões, de novas práticas, e ela vai reagindo a isso. Então, é um jogo de gato e rato, é uma brincadeira de gato e rato. Quer dizer, não existe uma segurança que seja completa e prévia. Isso é um problema, esse sentimento é um problema sem solução. Sim. A segunda questão, estar offline não é segurança. Também não é. Não é segurança. Não é segurança, é verdade. Quer dizer, o roubo de dados acontece só depois da internet? Nós estamos falando que só se rouba dados depois dos anos 90? Não. Ou a destruição de dados? A destruição de dados só acontece depois dos anos 90? Antes dos anos 90 isso não existia? Não. Então, a sensação de que voltar para trás é a solução é uma sensação um pouco perigosa. Respeito a opinião de quem colocou a questão, mas não é o voltar para trás, é andar para frente com competência. Temos o problema, então, e ter que correr temos que andar atrás para frente com competência. Outra coisa importante que eu acho que vale a pena chamar a atenção é assim, o trabalho dos profissionais de segurança de informação é muito bom. É claro que esses caras, a gente só percebe que eles existem quando falha. Então, é mais ou menos como se você tivesse um médico que fosse tão bom que ninguém fica resfriado. Então, quer dizer, enquanto eles estão invisíveis, não tem notícia, ótimo, eles estão fazendo um ótimo trabalho. Se você pensar a facilidade que existe de ter um ataque, a facilidade que existe, a vulnerabilidade das pessoas, as equipes são realmente muito boas. Então, na verdade, toda vez que acontece um negócio desses... Aqui no Brasil, comparando com o exterior, como é que está? Olha, o problema é assim, no Brasil os hackers são muito bons também. O Brasil, ele está na elite dos hackers, assim. Se você pensar o desenvolvimento econômico do país e a capacidade dos hackers é completamente desproporcional. Agora, no mundo inteiro, as equipes de segurança, elas compartilham muitos dados, elas trocam muita informação e elas acabam funcionando muito bem. Então, às vezes, quando a gente vê um negócio desses, é muito fácil você culpar o mensageiro, né? Você vai falar, esse cara aí e tal, mas, assim, não adianta. Ele fala para você ter uma senha complicada e você coloca ABC 1, 2, 3. Muita gente coloca ainda. Muita gente coloca. Agora, eu queria aproveitar aqui para explicar um outro termo, né? Porque as notícias trouxeram que os hackers pediram resgate e o pagamento vai ser feito em bitcoins. Aproveitar que aqui no JC Debate nós temos um tempinho para explicar. É possível explicar de um jeito simples? O que significa isso? Uma moeda? Né? Então, vai ser pagar em bitcoin? O que significa isso, professor, pagar em bitcoin? Essa é a pergunta de 10 milhões de dólares. Mas, enfim, não precisa pagar em bitcoin. Quase 60. Na verdade, assim, eu acho que o bitcoin se explica na medida em que a gente conseguiu, ou o Bitcoin conseguiu, e outras moedas também, a gente fala do Bitcoin, mas existem outras, separar o meio de pagamento, ou seja, a nota, a moeda, o dinheiro, o ouro, o lastro, da velocidade do dinheiro, né, da velocidade do valor financeiro. Então, o Bitcoin, na verdade, é uma moeda virtual, como tudo que é virtual tem uma velocidade astronômica, circula e alcança pontos em que a moeda, papel, ou que o cheque, ou que o cartão de crédito não alcança, e há uma falsa sensação de que ela é completamente... Mas o pagamento é feito como?
Através de transferência Transferência eletrônica. Um DOC ou um pagamento em Bitcoin não são tão diferentes assim. Agora, o Bitcoin é uma coisa importante. O Bitcoin é uma moeda séria. A quantidade de valores trocados em Bitcoin está próximo se não for maior que o franco suíço. Então, nós não estamos falando de uma moedinha de brincadeira e tal. Na verdade, a tecnologia blockchain é uma tecnologia muito sólida, ela é o futuro e provavelmente no futuro a gente vai ter carteira de identidade, declaração de imposto de renda, tudo em cima dessa tecnologia. E o Bitcoin, que é uma moeda que usa essa tecnologia, ela já é uma moeda bem grande, bem sólida. Agora que fala assim, feito o pagamento então através de transferência, então por que diz é uma moeda que é muito difícil de rastrear? Então, na verdade, é uma moeda que é fácil de rastrear se você tiver uma das duas pontas. Tá? Se você não tiver nenhuma das duas pontas, você não faz a menor ideia de achar. Então, quer dizer, pensa o seguinte, é uma moeda, se hoje eu mando um DOC da minha conta para você, eu tenho as duas pontas. Eu tenho a minha conta, eu tenho a sua conta. Agora, se eu mando uma transferência em Bitcoin para você, eu só tenho a minha ponta. A outra ponta, o cara pode ter criado uma conta, recebido esse dinheiro e rapidamente transferido esse dinheiro para outro lugar e matado a conta. Passou por ali? Passou por ali, foi embora. Então, quer dizer, sim, é rastreável. Tá? Bitcoin ela é anônimo, mas ele é rastreável. Então, a ideia do Bitcoin ser como dinheiro, ele é rápido como dinheiro. Se hoje eu faço uma transação no mercado de valores, numa bolsa de valores, vai levar 3 dias para compensar o valor. Bitcoin compensa em segundos. Bitcoin é uma moeda muito séria. Agora, como ela é uma moeda que ela não tem toda a burocracia de Estado, de qualquer outra moeda, como dólar, como franco, como euro, etc., ela é uma moeda que ela é muito ágil. E aí, naturalmente, quer dizer, uma moeda ágil é uma moeda usada por todo mundo. Será que vai ser difícil, então? Pode ser que nunca saibamos a identidade desses hackers, desse ataque? Desse ataque ocorrido, eu acho que a chance de a gente nunca conhecer existe. Eu não sei se ela é grande. Eu tenho a impressão que, com o passar do tempo, a gente vai descobrir, se não a totalidade deles, parte deles, ou se não a pessoa, né, o CPF, o indivíduo. A gente vai descobrir de onde. Isso sim, eu acho que os sistemas de segurança vão descobrir. Mas não digo com certeza que irão descobrir. Eu acho que a chance de descobrir é muito grande. Nós vamos fazer uma pausinha. Legal. Aqui na conversa. Ótimo. Já. Pronto, excelente. Já estamos de volta com o JC Debate. Conversamos sobre a nossa relação com a internet, com a gente, Luli Radfarer, professor de comunicação digital da Escola de Comunicações e Artes da USP, e Maurício Pimentel, professor do curso TEC da ESPM. Continue aqui participando com as suas perguntas e comentários, pode ser pelo Facebook e pelo Twitter. Antes de começar aqui, voltamos à nossa conversa, a preocupação também é como prevenir novos ataques, né? Sim. A repórter Maria Manso conversou com um especialista sobre esse assunto. Vamos ver? O que preocupa agora, segundo os especialistas, são os variantes do primeiro vírus. O que são esses variantes? Se o vírus fosse uma espécie de vírus da gripe, seriam mutações do código que podem afetar novas máquinas com distinções do código. Ou seja, as primeiras vacinas feitas, as primeiras formas de conter esse vírus não serão eficazes para as novas variantes. E tem como combatê-los? Ainda não. Tem como prevenir atualizando o Windows e tendo um antivírus que esteja preocupado com isso, mas ainda não há uma segurança de que haverá uma vacina que atinja todas as máquinas. Os antivírus gratuitos que rolam pela internet, eles são confiáveis o suficiente? Um antivírus pago acaba sendo melhor, né? Os melhores antivírus eles são pagos por algumas razões, dentre as quais a velocidade de contenção e de identificação de novos vírus como esses. Você acredita que depois desse ataque mundial vai mudar alguma coisa da relação das pessoas com a internet? Precisa. Cada vez mais a gente precisa ter uma conscientização de que a internet não é um mundo separado. Tanto como quem anda em São Paulo precisa tomar cuidado com a sua carteira, com a chave do carro e com os seus documentos pessoais, quem navega na internet precisa tomar cuidado com a sua segurança online e com o tipo de exposição que tem nessa navegação. Ok, muito obrigada. Andresa, com você. A Maria trouxe aí, dá para pensar sobre isso, exatamente o que podemos aprender em relação a esse ataque com a nossa mudança de comportamento. Nosso comportamento em relação à internet, o que podemos mudar, né, professor? Olha, eu acho que a gente precisa pensar em dois
duas dimensões. Uma dimensão de política pública, uma dimensão de que a gente vai ter que decidir, discutir regras normativas e assim por diante. E, obviamente, um conjunto de profissionais que, quando entra em atuação, entra pensando em proteger grande volume de pessoas dentro da internet. A outra é o comportamento pessoal. E é isso que eu acho que acaba ficando menos em atenção, menos em foco. Existem vários comportamentos que evitam vários problemas, e comportamentos muito simples, como chover no molhado aqui e dizer, não abra o e-mail que você não sabe a fonte. Bom, mas é importante, pode ser chover no molhado ou não, mas não pode abrir esse e-mail. Prestar atenção em determinados assuntos, temas, contextos, aquilo que parece meio fora de propósito, quer dizer, essa pessoa até eu conheço, mas por que chegou um e-mail com esse assunto por meio desta pessoa? Há alguma dica que eu conversando com alunos, percebi que os alunos de tech não tinham se dado conta disso. Vem um e-mail com um link qualquer. Se eu posicionar o cursor em cima daquele link, no rodapé da página, vai aparecer o link para onde ele vai de fato. Se esses links não forem iguais, desconfie. Quer dizer, então eu mando um e-mail para você. Você recebe Quer dizer, repetir essa informação, então, professor, colocar o cursor em Posicionou o cursor em cima do link no corpo do texto do e-mail. Ele, lá no rodapé vai aparecer o destino daquele e-mail, para onde ele vai de fato. Se esse texto do link aqui e o que aparecer embaixo não for igual, já causou desconfiança. Lá no texto está dizendo, é o banco tal, e lá embaixo não for. Não está mandando para o banco? Uma outra coisa simples é senha. As pessoas falam, não reproposita a senha, usa a senha qualquer. Tem um jeito muito fácil de você colocar uma senha muito difícil. Que o segredo básico de senha que vence problema de força bruta é uma senha longa. E pega uma música que você conhece, que você está acostumado a usar, e coloca uma frase lá. Quer ver uma senha quase impossível de quebrar? Ouviram do Ipiranga as Margens Plácidas. Cara, é a primeira frase do hino nacional, cara. Tá bom, até simplificando. Pra facilitar a sua vida, ouviram do Ipiranga. Cara, você conta pra sua mãe, é ouviram do Ipiranga. E você muda a senha no dia seguinte. Você fala assim, olha, salve lindo pendão da esperança. Pimba! Você nunca mais esquece. Agora você vai colocar aquela coisa, um monte de rouba número, você não vai acertar. Me pega lá, cara. Não é tão fácil, né? Olha, veja, o problema é assim, as senhas e os usuários e os avatares todos vieram para a nossa vida para ficar. Essa expectativa que nós vamos nos livrar dele, esqueça. Não... E eles vão estar lá na frente já também. Vão estar lá na frente, né? Tem uma questão aqui interessante que o Samuel coloca. Vocês falaram aí de que é preciso ter consciência virtual, né? Ele fala, além dessa consciência, algum mecanismo de segurança, como as ferramentas, aplicativos, podem nos ajudar no sentido de perceber... Eu acho que tem duas coisas. Para não cair nessa? Uma coisa que você pode colocar, e essa ajuda muito, é um administrador de senhas. Então, você tem um software que gera senhas aleatórias e você coloca uma grande senha, um ouvido do Ipiranga, nesse software e ele cria um monte de outras senhas para os serviços. No começo um pouco incômodo, mas você se acostuma com ele é muito, muito, muito prático, né? LastPass, OnePassword, tem vários desses. Outra coisa que é essencial é assim, limpa a sua máquina, de vez em quando, uma vez por ano. Sabe, marca no seu calendário lá que todo dia 15 de fevereiro você vai formatar o disco rígido e vai instalar o sistema nela, sabe? Joga fora aquilo que você não está guardando. O que, por exemplo, você percebe que é lixo e as pessoas guardam? Cara, tem foto velha, tem e-mail. Por que você guarda no seu computador e-mail de 6 anos atrás? Sabe, joga fora todo esse monte de tralha. Porque, primeiro, a sua máquina vai ficar mais rápida, tudo que está... Vai sobrar espaço para você guardar um monte de coisas novas, você não precisa nem trocar de computador. E você vai ter uma máquina muito mais segura. Sabe, a gente não faz faxina em casa de vez em quando, o cara faz uma faxina dessas no seu computador. Sabe, não é difícil, é chato, tem que instalar um monte de coisa de novo, mas assim, é muito mais bacana. É que muitas vezes a máquina não está funcionando, a gente nem se dá conta que é devida. E é isso, né? Muito E a primeira coisa que nos ocorre é comprar um computador novo. Estou precisando comprar um computador novo. Essa aqui já está antiga, aproveita. Não, e o celular é igual. Quantos aplicativos você tem no seu smartphone que você não usa? A maior parte das pessoas usa 6 ou 7 aplicativos e tem 180 aplicativos instalados no telefone. Cara, instalou, não usa, apaga. Você pode baixar a qualquer momento de novo. Então, acho que isso é uma coisa importante de segurança e é super besta. E que as pessoas não fazem. Você não precisa de nenhum conhecimento técnico para isso. E, de novo, mesmo que a segurança não seja o seu problema, a sua máquina vai ficar muito mais esperta. Vai caber muito mais coisa e vai ficar muito mais rápida. Então, por que você está guardando aquele lixo lá? Mas tem uma questão a respeito do que fazer e quais as ferramentas. Os sistemas operacionais mais populares hoje, quer dizer, o Windows, iOS, Android, já vem cheio de recursos. Sim. Então, esses sistemas operacionais já trazem consigo uma série de recursos que são bastante interessantes. Então, não existe uma necessidade, ou melhor,
isso nos leva a um nível médio de proteção. Existe a necessidade de, talvez, trabalhar com o topo da pirâmide. Mas o bom uso do sistema operacional, a manutenção desses sistemas operacionais atualizados, alguns cuidados que o próprio sistema operacional vai jogando pop-up na tela da gente, dizendo, ó, está faltando fazer não sei o quê, está faltando atualizar, está faltando rodar antivírus. Então, atualizar agora, não é lembre-me mais tarde, deixa para depois. É agora, então vamos fazer agora. Até porque o ataque cibernético do fim de semana aproveitou uma falha do Windows. Exatamente, era aí que eu queria chegar com o Fernando Soares via Twitter. Ele pergunta por que, né, a Telefônica, uma empresa como essa, ainda usa o Windows XP. Então, bom, aí que tá, tem vários motivos, né? Primeiro que, assim, existe o software de legacy, né? Que é aquela, você tem uma máquina velha, essa máquina veio com esse tipo de software e você está usando para uma coisa muito besta, tipo uma administração de recepção ou qualquer coisa assim. A gente não sabe por dentro dela que tipo de aplicativo foi usado, que tipo de sistema operacional foi usado. Agora, no caso da Telefônica, é grave porque a própria Microsoft já falou no ano passado que não daria mais suporte para o XP. Né? Que, assim, a partir de agora você tem XP, o problema é inteiro seu, é que nem tem uma máquina Unix, quer dizer, não tem nenhum problema, tá lá, mas assim, a segurança já não é mais na minha conta. Se você trabalha numa empresa de infraestrutura e você não presta atenção nessa notícia, sabe? É muito diferente, sei lá, o cara é dentista e não entendeu a notícia e não atualizou a máquina dele. Agora, você trabalha em empresa de infraestrutura, você deveria prestar atenção nisso. Tem um minutinho final aí para uma consideração, dizer alguma coisa para as pessoas, um alerta nesse sentido, que esse cyberataque não é tão distante assim. A consideração que eu faço é assim, o mundo digital, esse ambiente digital que a gente vive, veio para ficar, a gente não vai fugir dele, a gente precisa criar novos costumes para conviver bem nesses ambientes. Eu tenho me preocupado muito com a questão do contexto, de por que é que eu confio numa notícia falsa, por que é que eu publico ou por que é que eu reproduzo uma notícia que claramente é falsa. Essas questões precisam entrar um pouco mais na nossa ética, de fato. Sem querer ser purista aqui, não estamos falando de moral, estamos falando de uma forma de comportamento e convívio, mas o convívio digital precisa entrar na nossa pauta, inclusive de educação. Claro. Eu tenho filhos pré-adolescentes, adolescentes, que eu preciso tratar com eles essa questão, de dizer, escuta, por que você baixou isso? A princípio, isso pode parecer bronca. Não é bronca, é cidadania digital. É uma outra questão. Depois tem duas frases muito simples. A primeira, fica esperto. E a segunda, não entre em pânico. Quer dizer, você olha para isso, o grande problema é que a pessoa entra em pânico e não fica esperto. Quer dizer, fica esperto, sabe? Não marca bobeira com o seu computador, principalmente com o seu celular, tablet, etc. 2. Sabe, também não entra em pânico. Quer dizer, entrar em pânico é que vai fazer alguma coisa. Quando você entra em pânico, você vai ver um e-mail daquilo dizendo, olha, o seu computador foi atacado, clique aqui para resolver, e daí você clica, e aí sim que seu computador é atacado. Então fique esperto e não entre em pânico. Adorei a conversa hoje, também. obrigada. Obrigado. Foi divertida e muito importante. Que bom. Até a próxima, então. Até mais. Até a próxima. Obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você.